Hoje nós vamos falar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Steve Covey. Hábito 1. Seja proativo. Eu não sou um produto das minhas circunstâncias, eu sou um produto das minhas decisões. Ser proativo significa assumir o leme de sua vida, antecipando-se para identificar e eliminar possíveis barreiras. Para isso você precisa expandir 2 habilidades fundamentais: desenvoltura e iniciativa. Pessoas proativas não perdem tempo culpando Deus e o mundo pelas suas atitudes e desempenhos. Pelo contrário, elas pegam para si a responsabilidade rumo aos seus objetivos e escolhem seus comportamentos, não se deixando afetar por fontes externas. Como se tornar mais efetivo? Segundo o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, as fontes externas criam estímulos, mas cabe a você usar o seu maior poder, que é a liberdade de escolher as suas respostas. Essa autonomia se baseia em autoconhecimento, para que você consiga entender seus sentimentos e pensamentos, e imaginação, para você ser capaz de ir além da sua realidade presente, consciência, sua capacidade de distinguir o bem do mal, livre-arbítrio, para que você consiga alterar suas emoções e pensamentos percebidos pelo seu autoconhecimento. Mudando o seu futuro. Uma vez que você se aceita como o senhor do seu destino, você se torna capaz de mudar o seu futuro. Garante o autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, uma das melhores maneiras de mudar isso é por meio da forma de se comunicar. O autor orienta a usar uma linguagem coerente com a sua nova realidade mental. Ou seja, se você usa frases passivas como, por exemplo, fulano me tira do sério, é hora de acabar com isso. Não seja reativo e mude o discurso para algo do tipo: estou permitindo que fulano me enlouqueça. O que eu poderia fazer para resolver essa situação? Outra sugestão do livro é esquecer de uma vez expressões como eu tenho que fazer algo no lugar delas. Diga, eu quero fazer algo, ou seja, direcione suas energias para as coisas que você pode controlar. Hábito 2. Comece com um objetivo em mente. As pessoas estão trabalhando mais do que nunca, mas porque elas não têm clareza e visão, elas não estão indo muito longe. Muitas pessoas trabalham para objetivos sem sentido. Elas se preocupam em ser eficientes ao invés de eficazes. Assim, de acordo com o autor, para mudar essa realidade, a orientação aqui é atuar sempre focada em resultados. Não importa se é um grande projeto ou uma reunião. Steve Covey defende que primeiro você deve colocar a sua imaginação para funcionar e ser capaz de enxergar além do que os olhos podem ver. Ou seja, você visualiza o objetivo de cada ação e somente no segundo momento parte para a ação. Isso significa planejar primeiro e executar depois. Uma dica de Steve Covey é definir uma declaração de missão pessoal direcionada para o que você quer ser e fazer, memorizá-la e anotá-la. Na prática, isso significa assim: defina suas crenças e objetivos, liste os valores e princípios em que você acredita e os objetivos maiores que você deseja alcançar em sua vida. A declaração de missão é como uma bússola, dando-lhe um senso de direção e segurança para tomar as melhores decisões baseadas nos seus princípios. E o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes mostra porque isso fará de você uma pessoa mais eficaz. Veja: 1. Você toma uma decisão de maneira proativa com base no seu livre-arbítrio e não porque alguém o está empurrando para alguma direção. Você sabe que sua decisão é adequada porque está amparada em princípios com resultados previsíveis em longo prazo. Sua própria decisão contribui para reforçar seus valores fundamentais. Você pode comunicar-se honestamente com todos os envolvidos, explicando seus princípios. Você se sente confortável com sua decisão, seja ela qual for? Enfim, a sua declaração de missão faz de você um comandante de sua vida. Você escreve o seu próprio destino e garante o futuro que você planejou. Hábito 3. Colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. First things first. Colocar as primeiras coisas em primeiro lugar significa organizar e executar em torno de suas prioridades mais importantes. É viver e ser guiado pelos princípios que você mais valoriza, não pelas agendas e forças que o cercam. Já deu para entender que a orientação é focar nas atividades mais importantes, isso é, aprender a priorizar. Você não será muito eficaz se tentar executar tudo o que aparece. O máximo que conseguirá com isso é ficar sobrecarregado, cansado e totalmente perdido. Nesse caso, de acordo com o livro, não existe problema algum em dizer não a todas as distrações que podem aparecer.
entre você e o seu objetivo. Isso lhe permite direcionar o seu tempo e o esforço para suas prioridades. Em contrapartida, para priorizar de verdade é necessário aprender a dizer sim a tudo que faz parte do seu objetivo final. Em outras palavras, o hábito 3 fala de ser capaz de controlar o seu tempo com maestria em torno de que realmente é importante para você sempre. Hábito 4. Pense no ganha-ganha, win-win. Em longo prazo, se não é uma vitória para nós dois, ambos perdemos. Focar no ganha-ganha não significa ser bonzinho. A proposta aqui é trabalhar de maneira eficaz com os parceiros. Nesses casos, a competição e comparações desnecessárias dão lugar à interação e colaboração, visando melhores resultados para as partes envolvidas. Por outro lado, se você entra em uma parceria pensando no jogo de ganha-perde, já começa errado. Esse modelo parte do princípio de que toda vez que alguém ganha algo, alguém tem que perder, como nos jogos de soma zero. Assim, o livro aposta na cooperação e não na competição para se obter resultados, os benefícios mútuos. Segundo Steve Covey, se não for para obter um resultado ganha-ganha, é preferível não fechar o negócio. Os acordos ganha-ganha possuem as seguintes dimensões: caráter. Só quando você conhece bem os seus valores, saberá o que significa ganhar. Relações. Desenvolva sua credibilidade ao longo do tempo, investindo em relações focadas no sucesso de ambas as partes. Acordos. Um acordo deve ser claro e amarrar os resultados desejados. Regras ou parâmetros dentro das quais se obterão esses resultados. Recursos disponíveis para conseguir os resultados. Medidas para a avaliação dos objetivos alcançados e as consequências que perseguem os objetivos. Sistema regulador. Para avaliar e regular os acordos. Processo. Primeiro passo é ver a situação sob a perspectiva do outro, identificando os aspectos e preocupações chaves dele. Em seguida, devemos listar os resultados que consideríamos uma solução aceitável para ambos e, por fim, devemos buscar o acordo ou novas opções para obter esses resultados. A pessoa ou empresa que soluciona conflitos com uma abordagem ganha-ganha possui 3 características marcantes: integridade, maturidade e mentalidade da abundância. Hábito 5. Procure entender primeiro para depois ser entendido. O livro aborda aqui uma habilidade essencial, a comunicação. Isso não significa apenas saber falar, pelo contrário, tão importante quanto pronunciar as palavras certas na hora certa é saber ouvir. Saber ouvir lhe permitirá entender o outro, no entanto, nós não somos preparados para isso. E de acordo com Steve Covey, temos a tendência de primeiro colocarmos os nossos pontos de vista numa tentativa de sermos entendidos. O autor explica que é raro encontrar pessoas que escutam com a intenção de entender. Geralmente, as pessoas escutam com a intenção de responder. Ou seja, durante uma conversa, você ouve a si mesmo enquanto se prepara para o que vai responder, questionar e etc. Escutar com empatia. Steve Covey compara o relacionamento a uma conta bancária emocional, que registra exatamente quanto cada pessoa tem investido nele. Quanto maior o equilíbrio, maior a confiança entre as partes. Para se chegar a esse equilíbrio, é preciso entender o outro. Para entendê-lo, é preciso saber escutar. E você já sabe disso. E como já foi dito, você tem que escutar com atenção e empatia, e não ficar viajando nos pensamentos e preparando as suas intenções. Enquanto o outro está falando, ou seja, ao invés de filtrar o que a pessoa fala pelo filtro com o qual você vê o mundo, ou o escuta, tente entender como a outra pessoa vê. Ao escutar com empatia, você pode influenciar a outra parte e trabalhar junto com ela numa solução ganha-ganha. É preciso tempo e esforços para dominar esta habilidade, porém, garante o autor, as recompensas são grandes. Hábito 6. Aproveite da sinergia. Sinergia significa que o todo é mais do que a soma das duas partes. O hábito de criar sinergias implica, então, na cooperação criativa e no trabalho em equipe. As pessoas com mentalidade ganha-ganha e que escutam com empatia aproveitam suas diferenças para gerar opções que não existiam antes. Juntas, elas podem produzir resultados significativamente melhores do que individualmente. Você certamente já ouviu falar que 2 cabeças pensam melhor do que uma, pois sinergia é exatamente isso. Afinal, quando as pessoas se interagem de maneira autêntica, as novas ideias fluem com mais rapidez e em maior número. Assim, reunir várias perspectivas diferentes no espírito do respeito mútuo traz como resultado a sinergia. Porém, sinergia não é fazer com que todos concordem, é extrair o melhor de cada um, mas nunca confundindo uniformidade com unidade. Enfim,
O livro ressalta que o objetivo não é que todos concordem e cheguem a uma solução uniforme. O que se busca é uma solução única que aproveita o melhor de cada parte envolvida. Afinal, são as diferenças que realmente impulsionam a sinergia. Hábito 7. Afia sua serra sempre. O foco aqui é a melhoria contínua e progresso profissional e pessoal sem data para acabar. Isso significa investir o máximo que puder no seu maior patrimônio, você. Vale para todas as dimensões, como física, social, emocional, mental ou espiritual. Veja alguns exemplos de como fazer isso na prática, em cada uma dessas dimensões, promovendo mudanças positivas em sua vida. Física, atividades físicas regulares, alimentação saudável, relaxamento e boas noites de sono, e etc. Social e emocional, desenvolver relacionamentos interpessoais saudáveis e poderosos, prevalecendo a empatia e o pensamento win-win, reservar momentos para atividades que combatem o estresse e etc. Mental, leituras, escrita, nem que seja um diário, e escultura, passar adiante do que você aprendeu e etc. Espiritual, música, orações, meditação, arte, literatura, contato com a natureza, voluntariado e etc. Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes explica que a ideia é simples. Você deve ser capaz de trazer novos hábitos, mas se organizar também para manter os hábitos atuais funcionando adequadamente. Porém, é frequente que as pessoas estejam muito ocupadas produzindo, serrando a madeira, para prestarem atenção na manutenção do seu meio de produção, que é afiar a serra. Isso faz com que elas se vejam produzindo pouco por estarem com uma serra sem amolação. O mesmo acontece com seus hábitos. Se eles não estão afiados, sua produção cai. Isso ocorre pois muitas vezes a manutenção não traz grandes ganhos imediatos. Você pode assumir o controle de sua vida praticando estes hábitos. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço a você em gratidão que se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe. E muito obrigada por ter chegado até o final deste vídeo.